Eu tô aqui no momento de segunda-feira organizando, né, o início da semana. E é uma semana sem grandes emoções, assim, não tenho nenhum evento externo. A princípio, assim, tenho um café com uma amiga, que não confirmei ainda, porque é café que você marca 1 milhão de anos, depois tem que confirmar se vai dar certo. Tenho atendimento de clientes. E eu também quero conseguir essa semana fazer uma revisão, assim, na minha consultoria de estilo. A minha metodologia é algo que eu desenvolvi com o passar dos anos, né? Então, conforme eu vou atendendo mais clientes e o mundo vai mudando, as minhas clientes vão mudando, eu sinto vontade de ir organizando e melhorando os processos, sabe? Para ficarem ainda melhores e mais focados. Então, provavelmente, esse vai ser uma das grandes coisas da minha semana. E quando um projeto é grande, assim como esse, né? Porque revisar a minha consultoria, ver se tem algum exercício que eu preciso mudar, ver se tem alguma coisa das boas-vindas que eu possa mudar para elas, né? Essa coisa do processo do atendimento, que pouca gente que trabalha no mundo criativo acaba prestando atenção do quanto isso é importante para a gente também, né? Como que a gente atende, como a gente conduz esse aprendizado. Isso tem muito a ver com a minha formação em experiência do usuário, né? Então, a experiência que a cliente tem durante a consultoria, para mim, é bem importante também. Então, é meio que isso que eu quero revisar essa semana. Mas, como eu ia falar, esse projeto é muito grande, então eu vou tentar quebrar ele em pequenos pedacinhos, para todo dia eu ter alguma coisa para fazer dele, e assim sentir que no fim da semana eu consegui melhorar a minha consultoria como um todo, mudar alguns processos, e provavelmente vai ser isso que eu vou mostrar aqui durante a semana, junto com os looks de frio, porque, a princípio, a semana toda vai ficar com esta cara de frio e chuva, o que ajuda muito no trabalho que é mais pensado e organizado. Então, é isso que joguei aqui na minha agenda para fazer, e vocês vão acompanhar. Confesso que eu tava com um pouco de preguiça de começar o vlog e comecei a ficar pensando na minha cabeça como que deveria ser esse vídeo, né, sobre o que eu deveria falar, será que eu não devia ter um nicho mais claro ainda, será que não sei o quê. Hoje tá bastante frio aqui em Curitiba, eu moro em Curitiba, muitos de vocês não sabem também, às vezes acham que eu sou de São Paulo, sei lá, mas eu sou de Curitiba. Tô usando uma jaqueta puffer, mas eu quero deixar muito claro que eu sou completamente contra jaqueta puffer, porque aqui todo mundo só usa essa jaqueta no momento que esfria, mas tem algumas condições em que essa jaqueta ela é aceitável, que é exatamente o dia de hoje. Completamente nublado, próximo de chover, aquele dia feio, assim. Tá frio do tipo que a amplitude térmica vai passar de 8 graus para 11 graus, então, assim, vai ficar o dia inteiro muito frio. E também é um dia muito desanimador, né? Então, a jaqueta puffer, ela é aceita nesse tipo de condição. Se bem que eu acho que eu tenho até algum vídeo aqui no canal já falando de como deixar a jaqueta puffer mais estilosa. E claro que tem como, né? Mas eu faço essa brincadeira muito mais porque, como eu tenho essa visão da moda dela ser algo divertida, você ter uma peça que só vai ficar resolvendo o problema ali do frio e não vai te dar uma liberdade criativa, não é algo que eu apoio. Então, eu vejo a jaqueta puffer muito mais como uma jaqueta funcional e, por conta disso, ela tem a sua funcionalidade no momento em que ela existe e temos que usar essa funcionalidade. Mas eu também gosto da moda que não é só funcional, né? Que também é esteticamente legal e enfim. Então, esse que é uma filosofia do look de hoje. Bom dia, gente! Começando a terça-feira. E eu vi nos comentários que alguém pediu para mostrar um pouco do processo criativo também para as roupas, né? Eu mostro muito isso no Instagram, mas vou trazer um pedacinho hoje aqui também. Essa semana eu tenho que fazer várias coisas do meu trabalho que são mais conceituais, né? Quando você é empresária, assim, empreendedora, você tá o tempo todo resolvendo coisas muito práticas ou melhorando e desenvolvendo as coisas que já são o core do seu negócio. Então, quando eu tô nessa parte aqui, eu fico ansiosa, na verdade. Risos. Mas essa parte mais conceitual, assim, eu tenho mais tendência a ficar procrastinando na hora de fazer. E esse é meu plano de hoje, que ontem eu procrastinei, fiz um pouco, mas procrastinei.
Mas eu percebo que também existe uma procrastinação criativa, uma procrastinação ativa. Então, o que eu vou fazer hoje? Ontem eu comecei a dar uma olhada no que eu poderia lapidar ali, como eu comentei com vocês no processo da consultoria. Hoje eu vou trabalhar um pouco mais nisso e também, enquanto, não sei como eu vou falar, eu vou no shopping agora, na hora do almoço, vou aproveitar, vou almoçar no shopping e vou dar uma olhada no que está acontecendo nas lojas. Isso porque eu preciso estar entendendo o que está acontecendo no shopping, mesmo que a minha consultoria seja toda online e eu mostre para a cliente online as coisas que ela vai fazer, eu preciso estar a par do que ela vai encontrar quando ela for no shopping, porque um dos exercícios é esse, né? E eu tô com uma cliente que tem bastante trava de compras, de shopping, então eu sugeri para ela algumas lojas, eu preciso ver mais ou menos o que tem nessas lojas para direcionar melhor ela nessa experiência nesse sentido. Então, vou aproveitar e vou juntar as duas coisas. Dito isso, meu look, então, vai ser para ir no shopping. E como está muito frio hoje, eu vou aproveitar e usar duas roupas bem quentinhas e bem coloridas, porque eu gosto de ser colorida no frio. Essa daqui é uma saia, e esse detalhe da saia, eu que coloquei, porque era um pingente. É um pingente, e eu transformei numa parte do cinto aqui da saia. E essa blusa aqui, que é muito quentinha, porque ela tem lã na composição, então vai ficar assim. Eu já tô maquiada e na minha maquiagem eu usei um pouco de roxo e rosa também. Não sabia que eu ia vestir essa roupa, eu fiz a maquiagem primeiro, então meio que a roupa tá inspirando a maquiagem. Pra vocês terem uma referência do quanto tá frio, tá 8 ou 9 graus agora. Então, assim, tá bastante frio. Então, eu coloquei as duas peças que são quentinhas, né? São de tricô e tudo mais. E elas mantêm o conforto. Eu percebi no último vídeo, nem sei se eu já falei isso aqui, o quanto eu fico falando conforto. Gente, na verdade, acho que não tem roupa nenhuma minha que eu pense, essa não é confortável. Eu acho que quando isso acontecer, eu aviso vocês, mas pra mim, sempre vai ser confortável. E o que é o conforto pra mim? É não estar muito apertado aqui na cintura, então, pode ver que eu sempre falo de elástico aqui, né? Porque o apertado na cintura me irrita demais. E ter possibilidade de eu me movimentar, assim, sabe? Não ficar muito travada. Então, para esse look aqui, por exemplo, e pro frio que tá hoje, precisaria de mais um casaco, tá? Só que isso se eu for andar pela rua. Se eu fosse ficar muito tempo na rua, ou for andar na rua, eu preciso de um casaco. Só que como eu vou no shopping, eu não preciso de um casaco, porque eu só vou entrar no Uber, eu vou de Uber e vou descer no shopping e vou, então não vai precisar. Então eu coloquei uma outra camada aqui, ó, de blusa bem quentinha, que tem cachemir, mas essa aqui de lã, que é uma trama bem fechada e bem quentinha, eu vou conseguir sobreviver aos 9 graus. Outra dica aqui, tá? A minha bota, ela tem um solado grosso. Então, esse solado que separa o meu pé do chão e ele ser grosso, também isola de eu perder o calor do meu corpo pro chão. Então, às vezes, você tem muito frio no pé e o motivo é que você tá usando sapatos que são muito finos. Então, você perde muito rápido o calor do teu pé pro chão. E daí, você vai sentindo muito frio. E não tem meia que salve isso. Então, o sapato, a bota, precisa ser emborrachada ou ter um salto maior. Nesses dias de muito frio, isso faz muita diferença. E aproveite que você tá aqui e me comente aqui embaixo se você mora em um lugar frio, né? Aonde que você mora no Brasil, ou se você mora em um lugar quente e fica me escutando falar aqui, só imaginando como é a rotina de uma pessoa que trabalha, que mora em um lugar frio, né? Então me conte aqui para eu conhecer mais de vocês. Quem você é? É o lugar quente do Brasil ou o lugar frio? Antes de sair, eu tô revisando algumas coisas aqui da minha agenda da semana e do que eu já fiz até agora de manhã, né? E daí o que eu percebi, assim, que uma das coisas que eu quero posicionar e trazer mais para minha consultoria tem a ver com o tipo de mulheres que eu atendi nos últimos tempos.
Então, a maior parte das minhas clientes, elas são mulheres que são líderes ou estão crescendo na carreira, mas não é uma carreira corporativa muito tradicional, assim. Ou ela não é tradicional e está numa carreira tradicional, ou realmente a carreira não é tradicional. Então, esse é um dos direcionamentos para vocês entenderem do que eu tô fazendo da consultoria, né? Então, não é que a consultoria vai mudar, é que ela vai lapidar um pouco para resolver dores mais específicas que essas mulheres têm. É claro que eu atendo várias outras vertentes que aparecem assim da consultoria, mas é muito legal para um posicionamento de marca e para você ser uma empresária, é mais fácil ter uma clareza de limitação das dores que você tá resolvendo. Porque se você quer resolver o mundo inteiro, gente, eu já tentei, tá? E eu não recomendo, porque daí você resolve o mundo inteiro e não resolve nada. Então, ser um pouco mais específica ajuda nisso, e essa é uma das coisas que eu tô fazendo aqui agora. Mais uma coisa que eu faço aqui na minha agenda, eu coloco um post-it, assim, de quais projetos eu tô envolvida naquele momento, que é muita coisa. Então, eu tô envolvida com 4 clientes agora da Desencaixa. 5, na verdade. Então, 2 eu tô finalizando agora a consultoria, e daí vai abrir mais 2 vagas, como eu comentei pra vocês. E aí, quais outros projetos eu tô envolvida, né? Na melhoria da Desencaixa, como eu comentei. Num evento da minha linha de adesivos com a minha amiga, com a Luciana, logo mais eu vou contar. Do meu... Esse é segredo, depois eu falo em outro vídeo. Eu tô envolvida em 500 mil coisas, por isso que eu fico enlouquecendo. Vocês já devem ter percebido ao longo dos vlogs que a minha criatividade é muito ativa, né? É claro que tem momentos em que eu tô parada no computador, eu gravo um pouco isso, mas é muito sem graça, né? Mas que eu tô parada ali, criando, trabalhando, tem esses momentos, mas... muitas partes do meu trabalho tem a ver com criar algo novo, imaginar algo novo, tanto no guia da cliente quanto nas coisas que eu tô fazendo. E eu entendi que pra mim esse criar não pode estar parado na frente da tela, muito menos rodando redes sociais. Se eu vou pra rede social, ó, ferrou. Então eu preciso estar em movimento, por isso que eu fico indo. Eu vou num café, eu vou num outro lugar para trabalhar, eu vou fazer essa caminhada, eu vou no shopping. Então essa parte faz parte do meu trabalho. E eu demorei muito para entender isso. Até que eu fiz um curso de criatividade uma vez com o Murilo Gun, que foi muito incrível. E ele conta sobre esse processo criativo de ter a etapa do ócio criativo, que é, você começa uma ideia, como eu comecei ontem, aí eu vou sair, vou fazer minhas coisas, né? Ainda trabalhando nessa ideia, tipo, no background da cabeça. E depois, quando eu volto pra efetivamente trabalhar nela, ela já tá mais consolidada. Tipo, é como se a nossa cabeça precisasse desse tempo de ócio pra poder ser mais criativa. Então, desde que eu comecei a aplicar isso, ficou muito mais fácil pra mim, meu trabalho, mais leve, e eu me cobrando menos, sabe? Porque antes eu ficava tipo, no computador tem que trabalhar, né? E eu não conseguia, entendeu? Então, é melhor que eu me mantenha em movimento, e quando eu paro, eu efetivamente faço o que eu tenho que fazer. It's been a while since we've been together. I still feel that fire. Something between us is forever. Esse conjunto aqui é o tipo de peça que eu olho e eu já acho que é maravilhosa. Porque esse tecido é aquele tecido tecnológico e ele fica muito confortável no corpo. E a presença visual também dele é super legal. Então, olha essa calça. A calça numa modelagem balloon, mais soltinha, assim. Cara, isso aqui entrega conforto e estilo tudo junto, que é uma coisa que eu e minhas clientes amamos. Então, tá muito legal. Pensando no futuro do conforto, isso daqui, ó, olha esse elástico e como que ele foi aplicado aqui, ó. Então não parece que é o elástico, o acabamento na frente é de botão, então ele tem o conforto e o acabamento. Acho que talvez pra mim poderia ser um número maior, né, porque tá curto embaixo e ela é cos médio, na verdade. Mas achei bem interessante. Gente, ontem voltei do shopping, e meu plano deu muito certo, tá?
aquilo que eu falei do processo criativo, realmente aconteceu. Eu voltei do shopping, consegui sentar no computador, trabalhei por umas 2 horas ali, bem focada, e consegui fazer muito do que eu queria. Eu tô muito empolgada. Uma das coisas que eu fiz foi listar e organizar todas as coisas que eu já tinha inventado. Então, organizei lá no documento. Uma das coisas difíceis quando a gente tá fazendo isso, e tem a mente criativa, é que você começa a querer fazer o negócio no lugar de organizar. Tipo, achei lá uma coisa que não tava finalizado o layout, sabe? Que era uma ideia assim que ainda não tava tão finalizada. Aí no lugar de eu continuar organizando as coisas, eu comecei a querer mexer no layout daquele negócio. Gente, para de ser louca, foca pra terminar o negócio. Aí voltei e foquei e consegui, mas fiquei bem feliz com isso. Outra coisa sobre a minha ida no shopping, né? Eu consigo ir no shopping e não comprar nada. Eu não sei como que é pra vocês, mas eu consigo. Claro que às vezes é um pouco mais difícil. Tipo, ontem eu tive muita vontade de comprar a blusa verde que eu provei na Adidas. Adidas? Na Nike. Gente, aquela blusa é muito linda. Eu fiquei com muita vontade de comprar ela. Mas eu já tô com algumas parcelas de roupas no meu cartão. E eu tenho um limite, né, que eu coloco pra mim de orçamento de compras. Então não poderia comprar ela. Só depois que eu finalizar algumas parcelas ali, aí eu posso comprar. Mas eu fiquei com bastante vontade. Essa loja da Nike que tem aqui no Shopping Barigui, em Curitiba, ela é uma loja da Nike que não é só esportiva. Ela também tem essa parte casual, que é o Nike 24x7, que é uma marca dentro da Nike. E as roupas são muito legais, gente. Eu que tô nessa pegada de roupas mais casuais, modernas, né, confortáveis. Então, tem tudo a ver. Gostaria muito de uma parceria com a Nike. Esses tempos fiz parceria com a Adidas, foi bem legal. Eu acho que são marcas que tem tudo a ver, assim. Mas, né, sabemos como é a vida, não é só... Aí, não comprei. Aí eu tava assistindo um vlog ontem de uma outra pessoa e eu percebi que os vlogs das pessoas, muitas vezes, são... o que eu comprei, o que eu tenho, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, eu não tô fazendo o vlog certo, porque o meu vlog... é um monte de filosofia sobre o meu trabalho, sobre como eu trabalho, sobre o que eu visto, das roupas que eu já tenho há 1 milhão de anos. Será que eu tô fazendo certo? Juro pra vocês que eu comecei a entrar numa noia e achar que meu conteúdo não era legal, e daí querer não gravar mais. Ai, gente, a nossa cabeça. E silenciei essas vozes, nada a ver. Tô aqui gravando. E pra ser justa e não dizer que eu não comprei nada, um desodorante da Natura. Esse é meu desodorante favorito, é o desodorante que eu uso. Então, pra não dizer que eu não comprei nada, eu comprei esse desodorante. E de cada vez eu compro de um cheirinho diferente. Esse aqui é ameixa e flor de baunilha. Muito gostoso. Claro que escolhi um pouco porque era roxo. Então, ajudou na escolha da cor. Look de home office, então. Hoje até abriu um solzinho agora, mas ainda tá frio. Essa blusa é exatamente igual à blusa que eu tava ontem, só que em outra cor. Eu amo, ela é muito quentinha. Não sou muito de ter a mesma peça de 2 cores diferentes, mas em alguns casos eu acho que é interessante. E essa calça eu uso tanto, tanto. Eu acho que eu tenho ela, juro, há uns 4, 5 anos, gente. E esse veludo impresso aqui é a coisa mais linda. Sabe que esse trabalho que eu tô focada essa semana me fez lembrar que eu tenho um sonho que eu não sei se eu vou conseguir realizar, na verdade. Até pelo motivo de que vira e mexe eu esqueço que eu tenho esse sonho. Se eu não coloco como um objetivo e não me movo para que as coisas aconteçam, elas não acontecem, né? Acho que, não sei, é pra todo mundo meio isso. E esse objetivo exige que eu me mova. Que é o sonho de escrever um livro. Dessa minha forma de enxergar o desenvolvimento pessoal a partir da moda, né? A partir do estilo. Então, eu tenho esse jeito de entender, assim, a moda. E por que eu trouxe aqui um dos meus livros favoritos para falar sobre isso, que é O Caminho do Artista. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Quem leu, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber. E quem não leu, eu recomendo demais. Porque apesar do título ser O Caminho do Artista, é um livro que vai falar muito sobre o desenvolvimento da pessoa a partir da criatividade,
sabe? Então, é como você ser mais criativo, é como você se conectar com a criatividade e com essa vontade de criar coisas. Então, eu costumo brincar que esse é um livro que te ensina como ser humano. Nesses tempos de inteligência artificial, muito importante, né? Lembrar como que é ser humano. Ele também é a minha referência de livro do que eu gostaria de escrever. Porque eu acho que o que a Julia Cameron fez aqui foi que ela organizou, eu acho que são em 21 semanas, 12 semanas. Ela organizou de um jeito que em 12 semanas você consegue desbloquear a tua versão artista. Então, eu quero chegar no método em que seja algo assim, sabe? Que cada capítulo aqui, ela desbloqueia uma das coisas sobre ser criativo e ela traz vários exercícios, né? E a minha consultoria é um pouco isso, né? Vários livros que eu leio, eu pensei agora, eu tenho anotações dentro do livro que é a minha percepção sobre aquilo relacionado à moda, né? Porque o meu olhar sempre é esse, né? Pra roupa, pra moda, pro estilo. Eu acho que eu posso trazer, talvez em algum outro vídeo aqui, um pouco sobre isso, pegar alguns livros e mostrar o que de dentro desse livro a minha visão de moda apareceu. Pelo menos uma vez por semana tem um look muito conectado com a minha identidade, com o meu estilo, com o meu momento, com o que eu quero ser. Então, eu não deixo passar pelo menos uma vez por semana esse momento, e a de hoje chegou com essa combinação aqui. Também gravei o processo criativo lá pro Instagram. Eu também testei com um casaco preto aqui e tinha ficado super bonito. Essa é a versão, essa é a forma que eu me vejo hoje, sabe? Na minha rotina, não precisa que eu me vista todos os dias desse nível. Mas eu preciso que em alguns momentos da semana eu esteja nesse nível para ajudar com que os meus comportamentos e coisas que eu estou trabalhando durante a semana sigam alinhadas com quem eu estou me sentindo, com como estou me sentindo, com a profissional que eu sou. Então essa é uma das formas que eu acredito que a roupa traduz a nossa identidade. Inclusive, eu falei quando voltei para o YouTube que um dos objetivos de fazer os vlogs por aqui era um pouco eu documentar esse meu momento, assim, né? E o meu momento tem sido muito de fortalecer a minha versão empresária, sabe? Sentir mesmo que eu tenho essa potência de ser uma mulher que cria o próprio negócio, as próprias oportunidades. E uma das coisas para eu me sentir assim é eu também perceber o quanto o meu trabalho como consultora de estilo está ficando mais robusto. Tenho essa intenção de, em breve, talvez adicionar uma nova carreira no meu momento, mas antes de fazer essa transição, como eu fiz há quase 10 anos atrás, eu quero sair, sabe, no auge, assim. Ontem eu falei da vontade de escrever um livro, né? Pode ser que o livro seja esse momento em que eu finalizo essa etapa, não sei ainda nem se ele vai existir. Mas o trabalho que eu tô fazendo essa semana, que eu registrei alguns momentos para vocês de como que são esses bastidores, dessa melhoria da minha consultoria, tem muito a ver com isso, né? Eu acho que ao longo da minha jornada aí, empreendendo há 9 anos, eu percebo que em alguns momentos eu me perdi nesse processo, sabe? Se eu tava muito mais empresária, eu tava esquecendo de ser consultora. Então, quando você trabalha, assim, no próprio negócio, né, e você é a entrega do negócio, rola um pouco essa confusão na cabeça, sabe? Mas quanto mais eu fui entendendo que uma coisa estava conectada com a outra, melhor eu fui ficando. E uma frase que tem sido o norte, assim, do meu ano é que para eu ter o negócio que eu quero, com a prosperidade que eu quero, eu preciso me tornar a mulher que vai bancar esse negócio, né? Então, tem mudanças internas e mudanças de comportamento que estão acontecendo nesse meu ano e que estão me levando, sim, a ter as conquistas e as coisas que eu quero no meu negócio, né? E no meu crescimento profissional. Fico muito feliz quando vocês estão aqui, quando comentam aqui no vídeo. Me conta se vocês estão percebendo essa mudança e, né, há quanto tempo vocês me seguem, que às vezes dá pra ver muito essa mudança da jornada conforme você vai ficando mais tempo com a pessoa, né? E agora à tarde eu vou tomar um café. Também eu percebi gravando os vlogs que tem esse momento da semana, né? Sempre tem pelo menos um dia da semana em que eu vou em algum café. E eu nem tinha percebido esse padrão antes, confesso. Então, posso até indicar cafés em Curitiba, porque sou boa nisso. E hoje eu vou conhecer um café novo, que foi sugestão dela e eu não conheço. Então, vamos ver como vai ser.
Sexta-feira, tô usando as minhas últimas energias. Exausta, essa semana puxada de novo. E eu montei um look, primeiro com essa camiseta, que eu amei. Vocês viram aqui no vlog eu abrindo ela, né? Criatividade exige audácia, eu adoro. E daí a minha versão do look de hoje é uma versão mais criativa, ó. Tô com uma meia colorida, um sapato brilhoso, uma camiseta, porque eu vou trabalhar num projeto com uma amiga minha, que é a Cris, e eu vou ajudar ela num projeto de design. Então eu pensei, eu vou me vestir na minha versão designer. Então eu tô assim meio mais criativa e pensando nessa versão. Vocês estão percebendo ao longo dos vlogs que eu tenho várias habilidades, gente. Isso era uma das coisas que eu queria começar a mostrar nos vlogs, porque eu sei muitas coisas além da moda, e uma delas em que inclusive eu sou muito boa é no design. Então essa é a minha versão designer. Gostaram? Aprovaram o look? Tem mais uma coisa legal nesse look, que ele tem nas costas aqui, ó, uns escritos também, acho bem lindo. E eu vou assim, ó, sem maquiagem, porque eu não tô com paciência pra fazer maquiagem. E também nem com tempo, porque eu já tô atrasada. E agora? Chegamos no sábado e eu tô tão cansada. Essa semana de manhã eu também fiz um curso sobre vendas. Eu não sei se cheguei a comentar isso aqui, eu acho que não. Mas a primeira hora do dia, das 8 às 9h30 da manhã, eu fiz um curso de vendas. Então, agora eu pretendo me arrumar, porque eu vou tomar um café com as minhas amigas. Prontinha pro meu date com as minhas amigas. Fiz um mix aqui de colares, como vocês sabem, eu tenho amado mix de colares. Mas também não deixo os brincos de lado, tô misturando tudo. E também fiz uma ousadia aqui nessa sobreposição com um lenço, uma camisa. E eu amei esse look, assim, é muito minha cara. Essa coletânea de colares aqui eu fui adquirindo ao longo da vida, gente. Esse aqui, eu acho que eu tenho, juro pra vocês, uns 10 anos. E ele já é muito da estética que eu uso até hoje, que é de pedras, né? Então eu sempre falo que o nosso prisma de estilo é uma coisa que fica com a gente ao longo do ano, quando é algo da nossa essência. Não tem jeito, ao longo dos anos, né? Chegamos ao look de domingo, e geralmente domingo eu não tenho uma super produção, não faço maquiagem. E hoje até que ficou um pouco mais arrumadinho do que o normal. Sou um pouco mais básica no domingo, assim. Principalmente quando eu vou ficar com as minhas sobrinhas, enfim. Mas ao mesmo tempo, eu percebi que chegou numa parte do meu guarda-roupa, num momento, em que eu não tenho aquela roupa, tipo, velha de ficar em casa. Eu tenho roupas que também são arrumadinhas, né? Claro que tem algumas roupas ali, não vou dizer, ai, nossa, não tenho nenhuma. Mas, no geral, as minhas roupas me fazem bem na maior parte do tempo. E isso fez eu lembrar de uma coisa. Esses dias eu tava conversando com uma cliente justamente sobre isso, né? Como a gente, às vezes, fica presa numa ideia de escassez com a roupa, assim, por conta de uma realidade que já viveu. Só que nem sempre essa realidade tem a ver com a realidade que a gente tá vivendo agora. E eu percebo muito isso por mim, assim. Eu tenho roupas de muitos anos, eu uso muitas minhas roupas, mas eu também renovo as minhas roupas. Eu compro roupas novas, pelo menos uma vez por mês ou a cada 2 meses eu compro alguma peça nova. Então isso tem se renovado aos poucos. Então não tem porquê eu ter o pensamento de que eu não posso usar uma roupa porque ela vai envelhecer, porque ela vai estragar, porque... Não tem porquê eu pensar nisso, porque eu tenho tudo isso aqui de roupa, gente. Não tem como eu ter medo da roupa ficar velha.
Então, eu conversei com ela sobre isso e a gente chegou a essa conclusão, né? Como algumas atualizações sobre a nossa forma de se relacionar com a roupa e de pensar nela também é muito interessante de acontecer. E claro que isso vai depender da realidade de cada pessoa. Tem gente que compra muito menos roupas, que usa muito mais as roupas. Então, claro que esse medo da roupa estragar é real, né? É isso a minha filosofia de domingo. Agora eu vou lá viver o domingo. Antes de sair, eu coloquei um brinco, porque eu até posso sair sem maquiagem. Mas sem brincos, jamais. Oi! A gente tá lendo a história da Branca de Neve, então agora tu vai continuar a ler, com a licença. O caçador obedeceu a rainha. Deixa eu tô aparecendo. Tá. E essa pulseira? Quem fez? Não vai falar? Sim. Não? Ah, então vamos desligar.